a diferença entre a fisioterapia convencional e a esportiva? A principal diferença é no tratamento, né? Na velocidade do tratamento. A fisioterapia convencional, você não tem que ter um tempo estipulado para a pessoa voltar às atividades. É lógico que a pessoa vai querer melhorar logo, questões de dores e mobilidades que a pessoa não consegue fazer, ela vai querer fazer mais rápido. Mas um atleta, ele precisa voltar para a quadra, para a competição, para os treinamentos. E até mesmo uma pessoa que faça uma atividade recreativa que goste, corridas, musculação, a pessoa quer voltar. Então, ela sempre vai exigir do profissional uma velocidade maior. É claro que a gente tem que obedecer o tempo de cada tecido, né? Por exemplo, uma fratura óssea. Não tem como, a gente tem que respeitar a consolidação em primeiro lugar, para depois começar as mobilizações, os fortalecimentos. Enfim, a pessoa sempre tem que respeitar o tempo do tecido e respeitando também a vontade dela. Não, eu quero voltar daqui 2 semanas. Não tem como você voltar daqui 2 semanas, porque o seu tratamento não vai até 2 semanas, ele vai daqui 1 mês. Ou então um atleta que precisa estar em quadra no outro dia, teve um entorse. Eu não vou conseguir, dependendo do grau do entorse, colocar o atleta em quadra no outro dia. Basicamente isso, basicamente o tempo da recuperação. Quando um fisioterapeuta esportivo pode ser procurado? Todos os tipos de pessoas podem procurar o profissional. Lá no consultório eu atendo desde a senhorinha que tem dor na lombar por atividades de vida diária, quanto um atleta profissional, né? A diferença só é no tratamento que eu vou dar para essa pessoa, né? Eu estou acostumada, eu trabalhei muitos anos com basquete feminino e a gente tinha que acelerar o processo. Então, a pessoa chega com dor, eu quero melhorar a pessoa logo, né? Então, a gente, obviamente, vai fazer uma avaliação completa, com a anamnese completa, vai saber o histórico dessa pessoa, se ela praticou ou não atividade física. E quando eu for retornar à atividade, ou dar alta mesmo para o paciente, eu vou falar para ele, olha, você vai voltar para a sua atividade física, então a gente vai ter que fazer um fortalecimento, a gente vai ter que fazer uma associação com o preparador físico, a gente vai ter que fazer uma coisinha ou outra antes de voltar para a atividade. E uma pessoa normal que não tem essa atividade, não necessariamente precise fazer isso. Em que tipo de atividade um fisioterapeuta esportivo pode ser consultado? O fisioterapeuta atua em todas as áreas, né, da atividade física. A gente costuma dizer que o fisioterapeuta, ele ajuda a pessoa a voltar ao movimento dela. Então, a gente não trata as disfunções, a gente não trata diagnóstico, a gente trata disfunção. Então, o médico chega lá, faz um pedido, paciente com tendinopatia porque estava jogando futebol, ou porque estava andando de bicicleta, ou qualquer tipo de atividade. Ou mesmo uma pessoa que tem artrose, por exemplo, que não é nem pela atividade, é uma pessoa que está sentada muito tempo no trabalho e começa a desenvolver esse tipo de patologia, a gente também trata. Então, todas as atividades são bem-vindas para o fisioterapeuta esportivo. É só o jeito de olhar, né? A gente vai olhar com um olhar mais rápido, um olhar acelerado, ao invés de um fisioterapeuta convencional. Em que momento de uma competição o fisioterapeuta pode atuar? O fisioterapeuta, ele atua em todas as fases, né, de uma competição, por exemplo. Você atua na pré-temporada, juntamente com um preparador físico que vai estar dando fortalecimento muscular, melhorando a agilidade, a coordenação motora do atleta. O fisioterapeuta entra também com a parte preventiva, então a gente entra com as flexibilidades, com fortalecimento da musculatura tônica, que é a musculatura responsável pela postura, muito importante nos esportes. E depois da competição, na hora que começa a competição, ele atua mais ainda, porque as atletas estão cansadas ou os atletas estão cansados, precisa de um suporte da fisioterapia, até mesmo para colocar uma bandagem no atleta na hora que ele está treinando. A bandagem é como se fosse uma contenção naquela articulação que está em disfunção. E na pós-temporada também, o atleta ele fica muito cansado, né, durante a competição toda e precisa da recuperação. E o fisioterapeuta é essencial para melhorar essa recuperação dele. Durante um jogo, como o fisioterapeuta pode atuar? Depende do esporte, né? No basquete, por exemplo, onde eu atuei muitos anos,
o juiz precisa paralisar o jogo e a atleta precisa chamar a comissão técnica. A comissão técnica avalia se vai entrar alguém ou não, porque a partir do momento que o fisioterapeuta entra em quadra, por exemplo, a atleta tem que ser substituída. Em outros esportes, a mesma coisa. O fisioterapeuta ele nunca pode invadir a competição ou a duração do jogo para tirar o atleta, alguma coisa assim. É o atleta que sempre vai pedir. E aí a gente pode atuar em várias coisas. A gente pode fazer uma bandagem contencional. Se o atleta torceu o tornozelo, por exemplo, a gente faz uma bota de contenção. Ou o atleta levou uma pancada e precisa de uma mobilização articular. A gente faz isso durante o jogo também. E aí, às vezes, o atleta é capaz de voltar ou não para a competição e para o jogo. A fisioterapia esportiva é destinada somente para atletas? O fisioterapeuta ele vai atuar tanto para esse atleta, o atleta pode procurar, tanto para essa pessoa que quer começar uma atividade física. E é até aconselhável procurar não só o fisioterapeuta, mas um médico, fazer um check-up geral, ver como é que está a questão cardiopulmonar, fazer uma avaliação nutricional com o nutricionista, um preparador físico também, ver como é que está a parte muscular para iniciar a atividade. E o fisioterapeuta, ele pode atuar na prevenção dessas lesões antes da pessoa começar, então ele vai dar dicas para essa pessoa, como eu posso alongar uma região ou outra, o que fazer em caso de dor e avaliar a postura, por exemplo. Às vezes a pessoa que quer começar a atividade física tem uma postura um pouquinho inadequada, a gente vai tentar melhorar essa postura, até mesmo o gesto esportivo que essa pessoa quer praticar. Qual o procedimento correto antes de praticar uma atividade física? Hoje em dia tem muitas pessoas que buscam a atividade física, né? O número de corridas de ruas aumentou, o crossfit mesmo, a musculação, muitas pessoas querem começar a atividade física, só que elas não se preparam antes para isso. Então, um exemplo da corrida de rua, a pessoa, eu quero começar a correr, não usa um calçado adequado, usa o tênis lá que já está guardado há mais de anos, precisa ter uma adaptação toda em relação à vestimenta, por exemplo, o tênis mesmo que eu acabei de falar, uma roupa adequada, você precisa fazer um check-up antes disso, não dá para simplesmente sair correndo, por exemplo, ou sair fazendo uma atividade física. E se já fez esse check-up, se já está com o tênis adequado, se já está com a vestimenta adequada, aí eu aconselho a aquecer muito antes das articulações, a gente precisa manter uma mobilidade, uma lubrificação das articulações antes, um alongamento, um aquecimento, pode ser com uma intensidade um pouquinho menor do que a pessoa vai fazer a atividade, para ela já aquecer antes de começar esse exercício. E após o exercício a mesma coisa, alongar um pouco, tirar um pouco o calçado, andar um pouco descalço, ver o que sente, para prevenir essas lesões. O que fazer em caso de dor durante a prática da atividade física? Hoje em dia as pessoas utilizam muito o calor e o gelo para tratar as dores corporais sem nenhum critério, né? O calor ele é muito perigoso. Se você utiliza o calor em uma região que já está inflamada, você aumenta o processo inflamatório daquela região. Geralmente, o que o calor vai fazer? Uma vasodilatação, e aí você vai aumentar o aporte sanguíneo, e se já tiver um efeito de inflamação do tecido, essa inflamação vai aumentar. Então, a pessoa vai aumentar, vai ajudar a inflamação, né? Vai aumentar a dor. E no caso do gelo, ele vai, ao contrário, ele vai fazer uma vasoconstrição, então ele vai evitar essa inflamação. No caso de dúvida, a regra é sempre gelo. A única exceção é quando você tem espasmo muscular ou tensão, ponto gatilho, que esse gelo vai aumentar essa tensão. Do contrário, o calor tem que ser usado com muito critério. O que fazer quando tiver cãibras durante a prática da atividade física? Durante a prática da atividade física, se houver algum episódio de cãibra, o ideal é paralisar imediatamente essa atividade e logo após alongar. A gente costuma dizer que a cãibra ela é uma contração involuntária do músculo, causada por desequilíbrio de sais minerais, cálcio, potássio. E se você não para a atividade, essa contração involuntária ela vai ocasionando
mais espasmos musculares e causando uma tensão do muscular. Você pode até causar uma lesão mesmo, uma contratura dessa musculatura. E o ideal é que, se tiver casos repentinos dessa cãibra, procurar hidratar melhor antes da atividade, durante e após, e utilizar um pouco mais dos isotônicos ou a alimentação, regular um pouco mais a alimentação, para evitar que continue tendo esses episódios de cãibra.